Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje estamos aqui no dia 5 de abril de 2020, onde nós estaremos realizando o nosso culto de domingo, nosso culto, onde nós estamos agora em cada lar, cada família, diante do Senhor, para estarmos adorando, cultuando a Deus. Eu venho hoje aqui convidá-los para também convidarem a todos os seus familiares, de preferência se você tem alguém aí na sua casa que é um jovem, é importante que também venha meditar, refletir na palavra que haverá de ser pregada nesse momento. Eu acredito que essa reflexão de hoje, ela vai ser muito importante para todos nós. Ela vem falar a todos que já temos um tempo de caminhada do Evangelho e que também para aqueles que porventura precisam compreender melhor o que significa o cristianismo nas suas vidas. Precisa aproveitar a oportunidade de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está virando agora um novo cenário e começar a rever conceitos, a rever o seu próprio cristianismo, como você está e tudo que tem de melhor para se desfrutar e para se viver, embora que em meio a lutas, em meio a tribulações, vocês também possam agora estar, sim, aproveitando para aprenderem, para mudar, para compreender e abraçar aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, se você está aí no seu lar e tem também algumas pessoas jovens, filhos, tem sobrinhos, de repente alguém que esteja esses dias com você, na sua presença, no seu lar, que possam também estar agora aprendendo e criando, permitindo surgir, brotar um desejo de Deus para os vossos corações, para aquilo que Deus tem como propósito para com a sua igreja. Amém? Vamos, nesse momento, fazer uma oração inicial. Vamos orar ao Senhor, clamando a Deus para que Ele venha se fazer presente, para que Ele venha se manifestar. Então, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Oremos. Pai maravilhoso e eterno, eu aqui estou na Tua presença, Senhor, e Te louvo, Deus, por mais uma grande oportunidade de estarmos todos nós nos nossos lares, embora que não estejamos naquilo que mais queríamos, que era podermos estar na congregação, reunidos, nos abraçando uns com os outros, mas aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua presença, de uma forma, Pai, virtual, porém, entre alguns que são familiares, mas que Tu venhas pelo Teu Espírito falar a todos nós, porque estamos numa unidade de Espírito. E assim, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo neste dia, para que o culto que nós estamos prestando seja verdadeiramente um culto a Ti, Senhor. Tu és a razão do nosso culto, Tu és a razão de estarmos aqui para glorificarmos, exaltarmos a Ti, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, vem, toma a frente, abençoa, fala conosco e nós desde já Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema da reflexão que nós temos para hoje é: as mudanças de contexto marcam um novo tempo e proporcionam transformação, resgate de valores e novos desafios. Eu vou dizer mais uma vez o tema para hoje, que é:
as mudanças de contexto marcam um novo tempo e proporcionam transformação, resgate de valores e novos desafios. Estamos vivendo num mundo globalizado em que até 20, 30 anos atrás, a realidade da vida da humanidade era bem diferente. Era uma coisa bem diferente do que hoje acontece no nosso contexto. Nós podemos ver que hoje as coisas elas acontecem de forma que alcança o mundo inteiro com muita facilidade. Qualquer coisa que acontece de um lado do planeta, rapidamente chega ao outro lado. Tanto pela questão da informação, a internet, por exemplo, que proporcionou uma profunda transformação, mas também nós sabemos que isso é considerado, é chamado aquele efeito borboleta. Uma borboleta bate asas na Amazônia e isso vai repercutir, vai causar efeito no Japão, na China, no outro lado do planeta. É uma forma de se falar, de dar uma ideia do que é que está acontecendo nos dias atuais e do que cada vez mais há uma tendência de acontecer de forma ainda mais intensa. Meus irmãos, diante desse contexto globalizado, nós sabemos que o cristianismo no mundo, ele tem hoje ainda diferenças. Coisas que estão acontecendo numa parte do planeta têm sido muitas vezes bem diferentes de outros contextos, de outros continentes. Por exemplo, coisas que acontecem no Oriente Médio com os cristãos e também na África. Então, essas coisas que acontecem, elas vão ser coisas que demonstram um estilo de vida e assim também ali a perseguição. Mas essas coisas, elas são coisas que, como estilo de vida e como perseguição, um estilo de vida pautado numa perseguição ali, são bem diferentes do que vem acontecendo, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Enquanto lá cristãos, até mesmo ali na África, eu estive o ano passado ali em Moçambique, tive oportunidade de conhecer, de chegar até próximo de região onde cristãos estão sendo perseguidos por islâmicos, e ali naquele contexto, não só esses eram perseguidos, mas também os demais cristãos que não estão numa área mais de conflitos, uma área em que esses conflitos estão mais acirrados, porque no norte ali de Moçambique, eu contemplei, na véspera de sair daqui do Brasil para lá, vídeos, fotos de muitos cristãos sendo queimados vivos. Quando chegamos lá, fomos até próximo dessa área. Andamos cerca de 301 quilômetros em estrada de chão batido para encontrar comunidades cristãs, Gileade, que tem lá, onde nós podemos visitá-los, cultuar o Senhor juntos, mas são pessoas que estão correndo risco, porque estão muito próximos, eles estão próximos a essa zona de total conflito, onde realmente se matam muitos cristãos ali. Então, tem cristãos que também vivem no restante do país, que não estão tendo essa tão intensa perseguição, mas não deixa de haver muitas perseguições. O regime que tem no país é um regime
diferenciado, é um regime que não é pautado na democracia, pelo contrário, é de uma ditadura, e a vida das pessoas ali é uma vida muito difícil. Os cristãos enfrentam muitos obstáculos, muitas barreiras. Então, não tem sido fácil a vida daqueles irmãos cristãos ali em Moçambique. Porém, nós vimos em contrapartida como está o Evangelho na União Europeia, como está na América do Norte, como está aqui no Brasil. Ora, até poucos dias atrás, o cristianismo vinha sendo mais ou menos para muitos cristãos como um acessório, como algo que faz parte também das suas vidas, mas não como aquilo que é essencial às suas vidas, como aquilo que o identifica, como aquilo que faz parte de uma forma, de um estilo de vida. Então, nós podemos ver que nesse nosso contexto, eu sei que a União Europeia até muito mais dessa forma do que o próprio Brasil, porque o Brasil, queira ou não, ainda é um país em que se fecham clubes e nesses locais onde eram clubes se abrem igrejas. Porém, na Europa já há um processo inverso. Existem registros de igrejas que foram fechadas e que os púlpitos dessas igrejas foram transformados no bar de um clube, onde fica ali um barman distribuindo bebidas para todas as pessoas. E o próprio local do púlpito se transformou no bar do clube. Então nós estamos num processo ainda inverso em relação à Europa nesse sentido. Porém, a frieza espiritual que tomou conta da Europa, a frieza espiritual que tomou conta da América do Norte, a frieza espiritual que tem estado nesses países não tem sido a mesma situação do Brasil ainda. Mas nós sabemos que o evangelho no Brasil, o cristianismo no Brasil, tem sido meio que acessório e não essencial, e também tem sido algo de status. Até um tempo, os cristãos, crentes evangélicos no Brasil, eram pessoas que sofriam uma certa discriminação por parte da maioria da sociedade, da população brasileira. Eram minorias, e ainda é uma minoria, mas era uma minoria que realmente não tinha nenhuma expressão, eram poucas pessoas, não tinham alguma expressão no sentido da vida em meio à sociedade, nas diferentes camadas sociais. Mas eram pessoas que, firmados no Evangelho, proclamavam a palavra do Senhor, não abriam mão das suas convicções e enfrentavam com coragem e com ousadia todas as discriminações, adversidades, e perseveraram no Evangelho ao ponto de hoje muitos de nós termos sido alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por esses homens e essas mulheres que enfrentaram tamanhas lutas, tamanhas discriminações, mas por amor daqueles que estavam em trevas. E hoje muitos gozam da luz do Senhor sobre as suas vidas por meio da ação, da entrega dessas pessoas em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluias. Então, meus irmãos, muitas vezes também chega a ser no Brasil um desencargo de consciência, onde as pessoas, elas muitas vezes deixam de caminhar, de ser cristão em todos os momentos de suas vidas, em todos os lugares onde quer que estejam, passando a viver esse cristianismo tão somente num dia de domingo e às vezes limitado ainda somente à hora que vai a um culto.
a uma missa, por exemplo, os cristãos católicos, a uma missa, onde ali passa a ser apenas um desencargo de consciência, onde por muitas coisas que praticam durante a semana, muitas coisas que não convêm, quando chegam no final da semana, vão ali como se cumprindo um dever, como se fosse um dever, e não com prazer, com satisfação, com alegria, com convicção de saber também a importância que aquilo tem para a sua vida, para a humanidade, para o reino de Deus, para o Senhor, e ali apenas às vezes acontece um desencargo de consciência. A seguir, nós vamos ver aqui 3 relevantes transformações em que o nome é significante, determinante para um propósito. Primeira coisa que queremos apresentar aos irmãos é a transformação cristã na vida do apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16, diz assim o texto. Atos, capítulos 9, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, meus irmãos, aqui nós temos o chamado de Deus na vida de Saulo. Ora, antes disso, você pode aí abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 11, e também fazermos aqui uma leitura no versículo de número 19 ao versículo de número 26, que diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quero repetir esse versículo número 26, que diz assim na parte B: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus por isso. Pai, mais uma vez queremos orar a Ti e Te pedir para que venhas falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Fala, Deus, conosco, com todos nós. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco e assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, unido também ao texto que acabamos de ler anteriormente, são textos que vão falar sobre a igreja primitiva, sobre como os discípulos de Jesus passaram a ser conhecidos por cristãos. Mas também vai falar aqui sobre
a gente vai ver aqui sobre a questão da transformação cristã na vida do apóstolo Paulo, particularmente. Ou seja, esse chamado de Deus na vida de Saulo aconteceu quando Saulo ele era perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Ele era conhecido por Saulo e ele ia até a liderança religiosa dentro de toda aquela região ali na Judéia, e também não só na Judéia, mas ele se estendia à Galiléia, ele saía em busca dos cristãos, para perseguir os cristãos. Ele ia buscar o consentimento do sumo sacerdote para poder, assim, andar buscando cristãos tão somente por conta de um zelo religioso que ele tinha na questão do judaísmo. Então, Paulo, por sua vez, ele esteve e consentiu na morte de Estevão. Estevão, que era um diácono da igreja, que foi um dos grandes mártires da igreja, e que ao pregar ali o evangelho, ao anunciar o evangelho de Jesus Cristo e ali apresentar uma bela mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo, bela e profunda mensagem, Saulo, no caso, esteve junto com outros naquela hora, ainda novo, ele segurou as vestes daqueles homens que resolveram apedrejar Estevão até a morte. Então, essa pessoa, Saulo, quando vai para Damasco em busca nesse caminho de Damasco ali, em busca dos cristãos, de perseguir os cristãos, o Senhor tem um encontro com ele. Eles têm um encontro, e nesse encontro Saulo cai por terra diante do Senhor. E ele passa a ficar cego das suas vistas, nos seus olhos fisicamente, e ele é levado até Damasco. Quando ele está em Damasco, ali ele passa a estar no aguardo de algo, porque agora, como um homem cego, ele que era um homem poliglota, erudito, um homem de dupla cidadania, tanto judeu como romano, um homem de influência, de status, porque é difícil quando uma pessoa pode enxergar e depois perde a condição de enxergar. Estava agora Paulo, na verdade Saulo ainda, que é o que eu quero frisar aqui para vocês, estava Saulo, ele no aguardo, porque o Senhor providencia ali um homem de Deus para ir até lá, chamado Ananias. E aquele homem vai até onde ele se encontra, enviado por Deus. E o Senhor diz lá no capítulo 9, versículo 15, assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Na verdade, quando aquele homem chega ali onde Paulo está, ele ora por Saulo. Saulo, naquela hora, ele vai ter um revestimento espiritual sobre a sua vida. Diz a palavra do Senhor que caiu como que escama dos seus olhos, e assim ele passou a enxergar fisicamente, mas também veio o Espírito de Deus sobre a sua vida e ele passou a ter visão também espiritual. E passou a compreender os desígnios e os propósitos de Deus. E passou a ter uma convicção acerca do Senhor e da sua justiça. Então, ele a partir daí passa a se considerar entregue ao Senhor, porque ele entende
que sem o Senhor agora na sua vida, ele era nada mais, nada menos do que um homem cego. Um homem que não poderia mais fazer tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele desenvolvia na sua vida. E aí ele entende que cabe sim confiar, entregar a sua vida agora por inteiro ao Senhor e à sua causa. E o Senhor lhe trouxe a visão. Ele poderia dizer, eu não quero mais saber agora do Senhor, já estou com a minha visão, mas não, ele reconheceu que ao Senhor era digno, sim, confiar, entregar a direção, o controle da sua vida. E assim ele passa a fazer, e ainda mais, como diz no versículo 6, o Senhor diz, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque Saulo, ele passou a dedicar toda a sua vida agora ao Senhor. Passou a ter o Senhor como a razão do seu viver. Aleluias. Por outro lado, aqui nós vimos no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3. Atos, capítulo 13, versículo de número 1 a 3, que diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a boa obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. É bem interessante, porque ele, Saulo, estava agora na igreja de Antioquia, exatamente aquela que nós lemos agora há pouco, que o texto vai falar que foi ali onde os cristãos, os discípulos de Jesus, pela primeira vez foram chamados de cristãos. E ele, Saulo, juntamente com Barnabé, estavam ali ensinando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já havia acontecido toda uma dificuldade de Saulo em relação a ser recepcionado pela igreja judaica, igreja cristã, que é de origem judaica. Porque, a princípio, a igreja era tão somente formada por judeus. Os primeiros membros foram judeus que se converteram ao cristianismo. Paulo, exatamente o Saulo aqui, ele é chamado por Deus para ser, sim, o apóstolo dos gentios. É através dele que se faz e se desenvolve, e há toda uma defesa também. Lógico que também depois vai acontecer isso também com Pedro, mas ele especificamente chamado para ser apóstolo dos gentios. É bem interessante, meus irmãos, que ele sai então nessa viagem missionária com Barnabé, e eles têm um momento aqui, no mesmo capítulo 13, versículo de número 7 ao versículo de número 9, uma ocasião que vai acontecer em que eles vão evangelizar um procônsul chamado Sérgio Paulo. E esse procônsul, ele era um homem temente, com sede, querendo ouvir a palavra de Deus, que ele estava procurando, sim, se aproximar sempre ali de Saulo, de Barnabé e Saulo, para ouvir a palavra de Deus. Então, aqui no versículo de número 8, se apresenta ali também o Elimas, que era um encantador, que era um homem que estava ali querendo tirar talvez, certamente, algum tipo de proveito na relação que ele tinha para com o procônsul, e que ele não se sentia bem com o que estava acontecendo, porque ele se importava em relação ao fato de que estava ali o procônsul Sérgio Paulo desejoso, com sede da palavra, buscando ouvir a palavra, e ele passou a começar ali, passou a interferir naquilo que estava sendo
pregado na questão da pregação do evangelho. Então, à medida que ele procurou interferir, à medida que ele procurava apartar da fé o procônsul, houve uma coisa inusitada, uma coisa interessante, e isso passou a ser o quê? Um marco. É uma mudança de contexto. Passou a haver um antes e um depois. Ou seja, nessa hora, Saulo, ele, que o texto sempre, a Bíblia sempre vem se referindo a Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Sempre você vai perceber que tem essa ordem de primeiro se falar em Barnabé, que foi quem até introduziu Saulo no contexto da igreja cristã, mas nessa hora Saulo ele se levanta com ousadia e com autoridade, ele repreende aquele encantador e ele passa a ali ter uma atitude em defesa do evangelho, do cristianismo, em defesa da causa de Jesus, em defesa da luz contra as trevas. Ou seja, ele tem uma postura, uma ousadia. E quando ele faz isso, olha o que o texto vai dizer. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluias. Meus irmãos, esse foi um momento ímpar no ministério de Saulo, que a partir de agora, você começa a perceber aí nas escrituras sagradas, que sempre agora ele é chamado não mais de Saulo, mas de Paulo. Essa mudança de nome ocorre exatamente diante desse momento, desse acontecimento, dessa mudança de contexto, porque ele agora, Paulo, passa a ser aquele que vai estar mais à frente e sempre agora se pronunciando, falando, não mais como aquela pessoa que estava sempre aguardando por Barnabé, porque o Senhor o levantou nesse momento para que ele agora começasse sim a ter postura diferenciada no seu ministério e agora ousasse da ousadia, da autoridade que Deus confia aos seus. Então ele passa, a partir de agora, a ser chamado de Paulo. Se você for olhar aí nas Escrituras Sagradas, você vai sempre ver agora o nome Paulo. Por exemplo, logo, ainda nesse capítulo 13, no versículo 13 já diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Ou seja, se você vai olhando, vai lendo, daí para frente, você só vai ver agora o nome Paulo. E praticamente, em quase todos os textos, você vai sempre perceber que quando vai falar em Paulo e Barnabé, antes era Barnabé e Saulo, aí agora inverte e coloca Paulo e Barnabé. Não porque Barnabé foi diminuído, pelo contrário, Barnabé era um grande mestre, preparador, era a pessoa que dava suporte, que capacitava, que recepcionava, era um homem de Deus que Deus usava de uma forma maravilhosa. Ele foi muito usado por Deus para auxiliar e para permitir com que Paulo chegasse aonde chegou, como um homem de Deus e até se transformar num apóstolo dos gentios. Foi fundamental o trabalho de Barnabé na vida de Paulo, mas também nós podemos ver em relação a João Marcos, que por sinal João Marcos, ele
rejeitado por um tempo pelo próprio Paulo para ir para as viagens missionárias, e Barnabé deixa de ir com Paulo, mas passa a continuar dando suporte e capacitando e motivando João Marcos. Lá no final da vida de Paulo, chega um momento que o próprio Paulo vai dizer que, pedindo, solicitando que seja enviado João Marcos a ele, porque agora João Marcos lhe é muito útil. Então, Barnabé tinha essa virtude, essa qualidade. Então, Barnabé, ele recua nessa hora e permite com que Paulo desenvolva o seu ministério. Então, é bem interessante que lá em Atos, capítulo 14, no versículo de número 12, vai dizer assim, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Era Paulo agora que falava. Então, meus irmãos, nós vimos aqui como algumas coisas acontecem e por acontecerem, por mudanças de circunstâncias, de contexto, há uma transformação também no nosso ser. Existem fatos que acontecem nas nossas vidas que vão contribuir para uma necessária transformação da nossa postura, do nosso estilo de vida. Nós vamos ter que ter mudanças, vamos ter que nos adequar às realidades. Então, aqui nós vimos uma coisa acontecendo ali, e isso num propósito de Deus. O nome Paulo estava relacionado ao propósito ministerial de Deus para com ele. Então, Paulo, quando a gente ouve o nome Saulo, isso soa como uma forma, um estilo de vida, e Paulo, outra forma, outro estilo de vida, onde agora há uma consciência daquilo pela qual foi chamado pelo Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque na vida de cada um de nós não é diferente. Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida, no nosso contexto de humanidade, para que nós não sejamos mais os mesmos, mas pelo contrário, para que venhamos nos identificar e para que venhamos assumir uma nova postura. Amém? Então, em segundo lugar, o longo trabalhar de Jesus na formação de Pedro. Eu quero também chamar a atenção agora aqui para o apóstolo Pedro, porque assim como houve uma transformação na vida de Paulo e uma transformação cristã, mas não só houve a da conversão, houve também o momento em que ele passa a ter uma compreensão do chamado de Deus para a sua vida. Todos podem ser homens ou mulheres, podem ser filhos de cristãos, de evangélicos, todos têm uma oportunidade, num certo momento da vida, de se identificar com o propósito de Deus para a sua vida. Alguns desprezam isso, outros abraçam a causa do Senhor e o propósito de Deus para as suas vidas. E isso é bem importante nós observarmos. Assim foi na vida de Paulo, mas também houve todo um trabalhar. Na vida de Pedro foi um pouco diferente, porque também isso depende de cada pessoa. Cada pessoa tem uma estrutura. Vamos fazer aqui uma leitura no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42, em que a palavra do Senhor diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ora, irmãos, estava agora aqui havendo um encontro de
Simão com Jesus. E na ocasião desse encontro com Jesus, há uma transformação no nome de Simão, porque Jesus passa a dizer para ele que agora ele sendo Simão, filho de Jonas, será chamado agora de Cefas, que quer dizer Pedro. E essa palavra significa então a rocha. Era um nome que Jesus estava agora dando a Simão, que seria Pedro, que tem um propósito. Havia um propósito nesse nome, porque esse momento, esse encontro de Pedro com Jesus mudou o contexto de toda a sua vida. Passou a existir então o antes e o depois da vida de Pedro. Não é diferente quando nós encontramos Jesus nas nossas vidas. Eu sei que tem muitos jovens, muitas pessoas que são filhos de evangélicos, nasceram no evangelho, que elas também têm um momento de um encontro, de uma identidade com Cristo. Essa identidade com Cristo, ela vai ser muito importante na vida de cada um, porque nós nos acostumamos, às vezes, a ir à congregação, a estarmos, como às vezes não foi o meu caso, mas muitos que são filhos de pessoas cristãs, evangélicas, que frequentam igrejas porque os seus pais as conduzem. Mas, mais do que tudo isso, vai ser importante essa identidade. E aqui nós vimos esse momento da identidade de Pedro com Jesus. Porém, levou-se um tempo para Pedro viver de acordo com o seu novo nome. Porque a finalidade desse novo nome era que ele fosse uma rocha, ele fosse parte da construção, não vou dizer como o fundamento, porque o próprio Jesus é a rocha que é o fundamento da igreja, mas que Pedro também estava ali como parte da edificação do corpo da igreja do Senhor Jesus. Então, estava ali, simbolicamente, nesse sentido, como rocha. Pedro tinha características bem peculiares. Pedro era diferente de muitos, né? Pedro era uma pessoa, e eu quero falar aqui sobre as suas características, ele era um pescador, ele não tinha habilidades práticas, não vivia discursando, anunciando, ensinando algo como mestre. Não, essas características não eram características de Pedro. Ele era um pescador, um homem acostumado a viver no mar, a trabalhar naquela luta que se faz para viver a vida apenas da pesca. E Pedro tinha lá o seu estilo de vida, as suas experiências, que não necessariamente eram de discursar, de proclamar, mas o Senhor o chama. E nessa hora, assim como o Senhor chama Pedro, Pedro, além de ser uma pessoa com essas características profissionais, ele também era uma pessoa impulsiva. Ele tinha também um comportamento diferenciado, até porque ele era, no seu temperamento, sanguíneo. Pedro, ele também era uma pessoa inconstante e que muitas vezes agia com incoerências. Então, essa pessoa, com essas características, foram chamadas pelo Senhor. O Senhor tinha propósito de operar sobre a sua vida e de usá-lo como um dos grandes instrumentos na igreja do Senhor, inclusive como um dos apóstolos, daqueles que trouxeram os fundamentos da doutrina para a igreja, que é a doutrina apostólica. E nós podemos ver a contribuição disso nas cartas de Pedro. Então, meus irmãos, o Senhor tinha propósitos agora com a vida de Pedro, como ele tem na vida de cada um de nós. Porém,
houve um encontro, mas houve todo um trabalhar ao longo da caminhada, porque o Senhor, no seu ministério terreno de 3 anos, ele foi ministrando, foi trabalhando, foi operando ali sobre a vida de Pedro. Mas Pedro relutava muitas vezes. Ora, Mateus 16, 22 a 23, nós vamos ver que o próprio Pedro, ele chega até a discordar de Jesus. Mateus, capítulo 16, no versículos de número 22 e 23, diz assim: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele se referia a quê? O Senhor Jesus acabava de discursar ali para os seus discípulos, de apresentar para eles que haveria de morrer, haveriam de matá-lo, e que ele ressuscitaria ao 3º dia. E Pedro sai nessa hora em defesa do Senhor, porém, ele querendo agora dizer e incutir na mente de Cristo que ele não era de forma alguma para estar de acordo com isso. E ele dizendo que nada disso iria acontecê-lo, de modo nenhum. Como quem diz assim, eu não vou permitir. E nessa hora, o Senhor, sabendo o que estava por trás de Pedro, discernindo não só carne e sangue, mas também o que havia por trás, o Senhor vai dizer o seguinte para Pedro. Ele diz a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse é um dos grandes problemas de muita gente, que só consegue discernir o que é do homem. Não consegue contemplar, discernir o que vem de Deus para as nossas vidas. Às vezes, tem coisas que aparentemente são ruins e momentaneamente são ruins, mas em meio a tudo isso, Deus tem grandes coisas a operar, a realizar, a apresentar para nós, vindo da sua parte. Aleluias. E é importante que a gente venha discernir o que vem de Deus. Amém? Meus irmãos, Pedro, também lá em João, capítulo, se você abre agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, ele não era uma pessoa tão fácil de se trabalhar, porque era uma pessoa de uma certa forma de uma dura cerviz, mas Pedro agora, no capítulo de número 18, lá no versículos 10 e 11, ele age de uma forma violenta na hora que, mesmo depois de Jesus já ter advertido isso, ter repreendido, mesmo depois do Senhor vir trabalhando ainda na vida de Pedro, chega uma hora em que os guardas chegam ali para prender Jesus. E a palavra no versículo 10 aqui do capítulo 18 de João vai dizer: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ora, estava lá Pedro de novo, relutando contra aquilo que haveria de acontecer para o cumprimento da missão de Jesus Cristo. Quando a gente vai ao texto do Evangelho de João 18, do versículo de número 15 ao versículo número 27, vai exatamente mostrar mais uma vez Pedro agindo de uma forma diferente de qualquer um outro que se curvasse com mais facilidade e reconhecesse o Senhor e tivesse mais inclinação na obediência à vontade do Senhor. Porque Pedro fazia nada mais, nada menos, era com que a sua vontade, muitas vezes, viesse à tona, tendendo a querer prevalecer sobre a vontade do Senhor. Lamentavelmente, muitas vezes, pessoas
vivem dessa forma. E muitos cristãos que se dizem evangélicos que não vivem de acordo com aquilo que o Evangelho tanto nos ensina, tanto nos mostra. Porque estava agora Pedro dizendo ao Senhor Jesus que não aceitaria de novo aquela situação com o que haviam de fazer para com Jesus. Mas o Senhor havia dito que antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro o negaria. E esse texto, do versículo 15 ao versículo 27, terminando aqui no versículo 27, ele vai dizer exatamente que Pedro o negou 3 vezes e o galo cantou. Então, nós vimos aqui pelo menos 3 textos que apresentam como Pedro era muito difícil naquilo que seria o ideal para ser trabalhado, o seu ser lapidado, para que a vontade do Senhor estivesse sempre marcante, presente na vida dele. Porém, foi uma forma diferenciada. Enquanto o apóstolo Paulo, o Senhor trabalhou e ele foi um processo muito mais rápido e ele instantaneamente compreendeu que precisava sim se voltar para o Senhor e agora reconhecer que a sua vida pertencia a Ele e que Ele precisava desenvolver a sua vida para a glória do Senhor, então Pedro, mesmo relutando, mas foi sendo moldado, trabalhado com o passar do tempo. Mateus capítulo 16, versículo 18 a 20, vamos ver aqui um texto, vai também falar exatamente quando o Senhor vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluias. Aqui o Senhor continuava agora trabalhando e falando com Pedro. Mais uma vez ele está dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre ti. Ele falava, na verdade, sobre si. Sobre esta pedra, Jesus, que é o alicerce, que é a base, edificarei a minha igreja. Mas que Pedro seria também pedra que faria parte nessa edificação do corpo da igreja. E, de fato, foi um grande instrumento também nas mãos do Senhor. Se olharmos um pouco mais, vamos ver que lá em João, capítulo 21, Pedro, que Jesus Cristo já havia ressuscitado, e já pela 3ª vez Jesus aparecia aos discípulos. E quando aparece, está Pedro onde? Está Pedro preparado, pronto para servir ao Senhor, depois de um ministério terreno de 3 anos, para dar continuidade na missão de Deus que havia sido confiado do Pai para o Filho e agora do Filho para o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo ia guiar a igreja do Senhor, e Pedro estava pronto para isso? Não. Pedro estava na vida velha, pescando, e ainda induziu outros a irem com ele, voltar sim para a vida velha. E agora estava lá Pedro totalmente despreparado para aquilo que Deus tanto o preparou, deixando a desejar. Agora, o Senhor o chama ainda, em João 21, e tem aquela conversa com ele, e ali vai trabalhando e moldando, quando vai perguntando: Pedro, tu me amas? Por 2 primeiras vezes, no me amas, a palavra amor, como amor storv, amor filial, aliás, que está relacionado ao amor de irmão. Mas na última vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele diz: tu ágapas-me, tu me amas no amor incondicional, no amor de Deus. Porque o amor de Deus para conosco foi incondicional, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por amor de nós. Então, é nesse amor que agora Pedro é interrogado. E Pedro, já sentindo o peso das 3 perguntas do Senhor para ele, Pedro agora vai responder e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, ele abre agora o coração, ele fala agora de uma forma
dentro de uma humilhação, de uma humildade, reconhecendo que Deus sabe, o Senhor Jesus sabe todas as coisas sobre a sua vida. E sabia que havia uma inclinação de amor para com ele, mas que muitas vezes ele negligenciava, ele falhava. E aí o Senhor vai dizer para ele: apacenta o meu rebanho, aleluias. E ainda Deus trabalhando na vida de Pedro lá, conforme o texto de Atos, capítulo 10, aquele texto de Cornélio, aquele homem temente a Deus, que Deus ouviu suas orações, embora que fosse ímpio, mas Deus envia o anjo e fala a Cornélio que deve mandar homens seus e chamar Pedro na casa de Simão, o curtidor. E aí, quando vão chamar Pedro, durante o trajeto, o Senhor faz uma revelação dentro de uma visão, um êxtase. Pedro começa a contemplar um lençol caindo do céu, com 4 pontas, e no meio, dentro do lençol, todo tipo de répteis, quadrúpedes, que a lei condenava a questão de comer daqueles tipos de animais. E a palavra que vem a Pedro diz: Pedro pega, mata e come. E ele diz: não, Senhor, de forma alguma eu vou comer nenhuma coisa imunda. E aí de novo Pedro pega, mata e come. E ele diz: não vou comer nenhuma coisa imunda. Aí é como se na terceira vez o Senhor tivesse dizendo: mas Pedro, sou eu que estou mandando você fazer isso. E aí o Senhor não diz exatamente assim, mas era nesse sentido, porque ele vai dizer exatamente o que? Pedro, não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Ora, o que o Senhor estava falando? Estava falando sobre a relação judeu-gentil. Até então, Pedro era um defensor de que o evangelho fosse pregado somente para os judeus. E agora estava o Senhor mostrando a Pedro que ele também era inclusive para ser um instrumento usado por ele para abençoar e salvar também gentios. Naquela ocasião, Pedro vai lá, chega na casa de Cornélio, encontra Cornélio com todos os seus familiares, com todos os seus, e ali a palavra do Senhor diz que veio, depois de uma mensagem dada por Pedro, veio o Espírito Santo sobre todos que estavam naquela casa, e ali houve salvação para a glória do Senhor. Então, Deus vinha trabalhando isso na vida de Pedro. E Pedro foi uma das colunas da igreja primitiva também. Portanto, meus irmãos, Deus trabalha na vida de Pedro para que, enfim, seja aquilo para que foi chamado em relação à sua igreja. Você não é uma pessoa que hoje foi vocacionado para ser cristão por qualquer coisa ou por nada. Pelo contrário, Deus tem propósito com a vida de cada um de nós. Deus quer que sejamos cristãos, que venhamos ter vida comprometida com o seu reino, com a sua justiça, com o Senhor, porque o Senhor é a razão do nosso viver e para Ele são todas as coisas. É para a sua glória que nós vivemos, aleluias. Não tenha a sua vida por tão preciosa que não possa ou não deva ter vida com Deus, aleluias. Terceiro e último lugar, os discípulos de Jesus e as transformações de contexto com a nova identidade. Vou repetir, os discípulos de Jesus e as transformações de contexto com a nova identidade. Temos aqui uma leitura que depois nós vamos aí estar fazendo sobre a igreja primitiva. Porém, vimos aqui no capítulo de número 11, nós vimos algumas qualidades da igreja de Antioquia. Nós vimos que o texto vai nos dizer, no versículo 21, que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 23, o qual quando chegou, Barnabé quando chegou lá em Antioquia, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor.
diz a palavra no versículo 24, porque ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé também para Tarso, para buscar Saulo, para o auxiliar naquela igreja. E diz também no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Amém, aleluia. Meus irmãos, aqui os discípulos, pela primeira vez foram conhecidos por cristãos. Isso quer dizer o quê? Isso muda, isso transforma. Assim como houve mudança no nome de Paulo, no nome de Pedro, como cristãos que passaram a ser chamados agora, isso tinha um profundo significado e um propósito de Deus na vida de todos eles. Então, nós podemos perceber aqui que nessa época a igreja era assim uma igreja perseguida. No entanto, ser cristão para eles, e deve ser para nós também, significa os do caminho. Naquela época eles chamavam também os cristãos como os do caminho. Que caminho? Caminho de Jesus. Então, eles também eram conhecidos ali por serem mártires. E em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, vai dizer que ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. E assim ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, ser-me-eis meus mártires. Ser-me-eis aqueles que abraçarão a causa do Senhor Jesus, que darão até, se for preciso, a vida por uma causa e causa do Senhor Jesus. E assim, primeiramente em Jerusalém, que é em casa, em toda a Judéia, toda a região vizinha, que poderia também significar em relação a demais outras regiões vizinhas, e até os confins da terra, glória a Deus. E hoje nós aqui na América do Sul somos isso, somos aquele que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos confins da terra, porque o Senhor levantou homens e mulheres que assumiram compromisso com o cristianismo de uma forma tal que abriram mão de seu conforto, de seus países. Uns oravam, outros investiam, outros enviavam e outros eram enviados para que o Evangelho chegasse até nós e para que hoje nós possamos ter vida na presença do Senhor e não ser mais escravos do pecado, subjugados pelo pecado, e assim hoje podermos ter vida e vida em abundância e garantia de vida eterna na presença do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós podemos olhar um pouco para o nosso cristianismo dos dias atuais. Como está o nosso cristianismo em contraste com o cristianismo desses muitos cristãos que olharam para nós, olharam para Cristo e, consequentemente, olharam para aqueles que padeciam, que precisavam conhecer a luz do Evangelho e, em vez de estar em trevas, caminhando para o abismo, para a morte eterna, hoje estão desfrutando e celebrando a vida eterna na presença de Deus. Aleluias. Nós podemos contemplar aqui essa questão de que ser mártires eram dispostos a darem a vida pela causa do Evangelho. Ser cristão também significava aqueles de Cristo. Nós carregamos o título de cristão hoje. E nós nos consideramos aqueles de Cristo, porque hoje o Brasil está aí vivendo uma realidade onde muitos cristãos estão novamente agora sendo discriminados e até com certas perseguições políticas, perseguições veladas. Nós estamos tendo certas perseguições. E isso pode ser apenas o início de uma nova fase onde os cristãos vão ter que cada vez mais se identificarem como cristão e assumir a sua posição de cristão, porque senão vão perder o elo, a presença do próprio Cristo nas suas vidas. Precisamos ter essa identidade com Cristo,
cada vez mais consolidada, mais fortalecida. Tertuliano, ele foi um dos pais da igreja, um dos pais apostólicos. Ele era pai apostólico porque ele não chegou a ser um apóstolo, porque o apóstolo era aquele que tinha uma vida em comunhão, que chegou a estar presente fisicamente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Os pais apostólicos não estiveram diretamente com Jesus Cristo, mas estiveram diretamente com os apóstolos, e os apóstolos, por sua vez, com Jesus Cristo. Então, Tertuliano foi um desses grandes homens de Deus dos primeiros séculos. Então, da igreja cristã. E ele dizia o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. À medida que se derramava sangue dos justos, o sangue dos mártires, cada vez mais se proliferava o cristianismo, porque cada vez mais se convertiam novas pessoas ao evangelho do Senhor Jesus Cristo e florescia cada vez mais a igreja do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quero trazer aqui uma ilustração do cristianismo para vocês. Nessa hora, eu quero dizer que é muito importante também para os jovens, que essa linguagem tem muito a ver com os jovens. Eu quero falar um pouco aqui sobre o filme Matrix. Eu quero falar de forma bem objetiva. O filme Matrix foi um filme que, quando ele foi o seu diretor, quando o elaborou, certamente se baseou numa grande realidade. Ele retrata a história da alienação da humanidade. E é como se viessem extraterrestres para estarem aqui na Terra, alienando as vidas humanas. Como eles faziam isso? Por meio de conexão. Eles conectavam as pessoas, é como se tivesse um plug, alguma coisa que, ao colocar nas pessoas, elas, uma vez conectadas, elas estavam agora de acordo com aquele sistema, em concordância com tudo daquele sistema, e de forma satisfeitas, alienadas, sem vontade própria, porque as vontades, os seus desejos, eram tudo alienados àquele sistema. Então, as vidas humanas eram conduzidas por um sistema. E, assim, as pessoas não viviam a verdade e não tinham vontade própria. Acontece que no filme, um personagem, ele não foi conectado, apenas um, somente um, não havia sido conectado. O mundo todo estava alienado, todos estavam alienados, mas aquele lá estava desconectado, não estava vivendo de acordo com essa alienação. Todos estavam satisfeitos com aquilo que viviam e do que eram, porque era de uma forma proporcionada pela alienação, mas aquele que não estava conectado via o contraste e via uma necessidade de começar a desconectar e libertar, assim, as pessoas. Então, à medida que resolve desconectar uma outra pessoa, quando desconecta, na hora que desconecta, na mente daquela pessoa que estava alienada, de repente veio a compreensão, veio o entendimento. É como se desvendassem os seus olhos e começassem a enxergar. E nessa hora, agora, aquela pessoa começa a enxergar e começa a ver que, por mais que estivesse satisfeito com o sistema, ela estava alienada, ela estava sendo subjugada, as suas vontades não estavam prevalecendo e também ela não estava de acordo com a verdade. Daí, essa pessoa passava agora a se aliar àquele que também não havia sido conectado em nenhum momento, mas essa que foi agora desconectada, que voltou ao seu estado natural, aí original, passou agora também a se unir para querer agora lutar e se esforçar para desconectar outros. E assim eles saem lutando contra o sistema,
e começam a ir desconectando. E à medida que vão desconectando, as pessoas vão caindo em si e vão entendendo que antes estavam alienadas, presas, sujeitas, escravizadas a um sistema e que agora estão libertas. E assim elas sentem essa necessidade de, da mesma forma que foram libertas, poder sair agora atrás de libertar os outros também. E sai em busca de agora fazer isso, mas começa a encontrar sérios problemas, porque o sistema se levanta contra, porque é identificado que havia algumas coisas que não estavam acontecendo como deveria, e assim começa-se a perseguir aqueles que estão se opondo ao sistema, desconectando, trazendo agora consciência a todos. Então eles passam a ser perseguidos, e nisso aí se desenrola toda a história do filme. Lógico que é uma ficção, mas isso é real. Satanás cega o entendimento das pessoas. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas, a maioria delas, são alienadas a um sistema pecaminoso, da natureza humana pecaminosa, que não é aquilo que Deus tem de melhor para nós. Sabemos que a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, com exceção de Jesus Cristo, que não teve nenhum pecado e que ele deu a sua vida por amor a nós, porque ao dar a sua vida, morrer, ressuscitar, ele trouxe condição de agora também desvendar os nossos olhos e de que o Espírito Santo de Deus possa vir agora fazer morada, habitar em nós e nós sermos guiados pelo Espírito do Senhor na verdade, não de forma alienada, não como escravos, mas como filhos de Deus e alvo do amor de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. E agora nós nos sentimos também no desejo de, uma vez que agora somos cristãos conscientes, levarmos também essa mensagem para todos aqueles que estão alienados. E assim seria como se fôssemos desconectar, porque quando semeamos a palavra, o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça, do juízo, e assim elimina toda e qualquer alienação produzida pelo pecado, porque o pecado separa o homem de Deus e o pecado gera morte. Mas o Senhor, dessa forma, usando a sua igreja, os cristãos conscientes, eles vão ser instrumento nas mãos do Senhor, convictos da batalha espiritual que nós enfrentamos. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. E nós somos instrumento nas mãos do Senhor, para que muitas vidas se rendam e tenham vida, e vida em abundância, e garantia de salvação das suas almas na presença do Senhor, para assim gozarem sim da vida eterna que foi instaurada já pelo Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, agora nós podemos, ó meus irmãos, vermos que como igreja somos cristãos, e isso nos chama, nos convida a nos moldarmos naquilo que é o propósito de Deus para com as nossas vidas. A igreja do Senhor, ela é comprometida com o seu reino e a sua justiça. A igreja do Senhor é a agência de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor é promovedora da causa de Cristo, da proclamação do Evangelho, resgatando vidas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluias. Eu quero, meus irmãos, lhe dizer o seguinte: a mudança de contexto que nós estamos vivenciando, tudo o que tem se passado nesse mundo. Eu sei que muitos dizem, agora é um tempo bom para estarmos em família. Esses valores são importantes, precisamos sim resgatá-los. Aproveitar esse tempo com nossos familiares e tantas coisas boas que podemos fazer quando não tínhamos tempo para elas. Mas também, mais do que isso, essa mudança de contexto, essa questão dessa propagação do vírus a nível mundial, essa questão de ter que pessoas ficarem de quarentena, a globalização, essa influência que há do mundo num lado do planeta, no restante do mundo inteiro. Essa questão sinaliza para a transformação, para também resgate de valores e para novos desafios para os cristãos. Aleluias.
Nós precisamos se permitir sermos transformados pelo poder de Deus e cada vez mais consciente e cada vez mais convicto de que Jesus é o Senhor e é digno de toda honra, glória e louvor. Nós precisamos também resgatar valores, coisas que deixamos para trás. A igreja do Senhor estava muito fora daquilo que Deus tem como propósito. Não havia mais muito compromisso com a evangelização, não havia mais muito compromisso com a consagração, não havia mais muito compromisso com a santificação. Santificar-se é separar-se das coisas que desagradam a Deus. Era muito comum cristãos viver em meio a muita coisa que desagradam a Deus, que são abomináveis diante de Deus, e tendo isso por coisa natural, mas não é. O Senhor nos chama para resgatarmos valores agora, aleluias, e o Senhor também nos chama para novos desafios. Eu como igreja, você como igreja, somos desafiados para fazermos jus ao título de cristão que carregamos conosco, porque esse título de cristão, para ele já foi pago um alto preço, aleluias. Que sejamos igreja com convicção e com propósito de servirmos ao Senhor, ao seu reino, à sua justiça, acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento eu quero lhe fazer uma pergunta. Como está o seu cristianismo? Responda para você mesmo. Como você tem sido como cristão? Talvez outrora você tenha sido um cristão que tinha maior inclinação nas práticas de tudo aquilo que é louvável ao Senhor. Talvez, com o passar dos anos, algumas coisas, ou muitas delas, ou quase todas, ficaram no caminho. Lá em Apocalipse, quando o Senhor escreve as cartas, as 7 cartas, numa delas ele vai dizer assim: de onde caístes? Volta, lembra lá do lugar, do momento, da hora em que você começou a se afastar de Deus. E recomeça. Aleluias. E volta ao primeiro amor. E busca novamente aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, para as nossas vidas. Aleluias. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Medite agora naquilo que Deus quer falar contigo. Nós vamos, inclusive, em alguns momentos, se você quiser, pode até observar, nós vamos colocar um louvor para você refletir e vai ter também algumas cenas, uma imagem aí para você contemplar. Então, fique na presença do Senhor e deixe Deus continuar falando ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Bem, irmãos, agora nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. E eu quero, nesse momento, lhe convidar, lhe desafiar. Creio que isso venha da parte de Deus para a sua vida, para você assumir hoje um compromisso maior com Deus, para você entender que mesmo que essa quarentena logo acabe, ou mesmo até que essa pandemia, de repente um milagre aconteça e ela desapareça da face da terra, ou mesmo até que chegue de repente medicamentos com facilidade, até a baixo custo, para atender a todos. Mas eu quero lhe desafiar a que você, uma vez que vem passando por todo esse vendaval, por toda essa tempestade, você não continue da mesma forma que estava. Você saia de tudo isso melhor do que o que você estava antes de entrar por aí. Por essa grande tribulação ou momentânea tribulação, que é apenas um sinal, uma pandemia, como a própria palavra lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético, vai estar anunciando sobre isso que também haveria de acontecer. Tem muitas outras coisas ainda a acontecer na humanidade, mas hoje o Senhor te chama para um compromisso maior com Ele, com o seu reino, com a sua justiça. Hoje o Senhor te chama para realmente fazer jus ao título de cristão que você carrega. Você é cristão, você é discípulo de Jesus, você é evangélico baseado no Evangelho das Boas Novas, proclamado por Jesus Cristo. Então fale com Deus hoje, agora, e faça um pacto, assuma um compromisso, assuma, sim, o desafio que Ele tem para a sua vida, de ser um cristão autêntico, genuíno, que faz jus ao título de cristão, para a glória do Senhor, com todo o seu viver, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com todo o amor que Deus tem colocado no teu coração. No nome de Jesus, oremos. Pai, nós queremos orar a Ti e nesse momento, Senhor, mais do que nunca, te agradecer por ter dado o Teu Filho para morrer por nós, por ter dado o Teu Filho para trazer vida a todos nós,
pelo teu filho que aceitou cumprir essa missão. E assim, ó Pai, cumpri-la. E assim, ó Pai, está ali toda uma obra consumada na cruz do Calvário. E hoje nós temos o privilégio, ó Deus, nós que dizemos qualquer um que aceita o teu filho como senhorio da nossa vida e que reconhece o nome de Jesus como o nome acima de todos os nomes e que reconhece a ti como Senhor e Deus e Criador, Deus absoluto, a verdade sobre todas as coisas. Portanto, Deus, ó Pai, aqui nesse momento nós oramos a ti, clamamos e suplicamos para que tu venhas ouvir agora a oração de cada um dos teus servos no íntimo de seus corações, para que cada um possa agora, Deus, em nome de Jesus, estar assim falando contigo, assumindo um compromisso contigo, Deus, compreendendo agora de uma forma bem tranquila em suas mentes, em seus corações, o que é ser um cristão, a virtude que há em ser discípulo de Jesus Cristo, a virtude que há em fazer parte da igreja do Senhor Jesus, em ser membro deste corpo do qual Cristo é a cabeça, e assim sabermos que passam os dias, passam anos, passam os tempos, mas a tua palavra não há de passar, a tua palavra há de se cumprir, e que em breve, e num momento bem breve, eu creio que tu haverás de vir buscar a tua igreja, e que o teu povo esteja preparado, Deus, que o teu povo esteja dentro da tua vontade, dentro dos teus desígnios, assim, Deus, aceitando em seus corações aquilo que vem, aquilo que acontece, as mudanças de contextos, e compreendendo, ó Pai, tendo discernimento, olhos desvendados, e assim conscientes de que tu és o Senhor das nossas vidas, e que nós bem sabemos a batalha espiritual que é constante, mas que muitas vezes tende a se agravar, e que nós somos instrumento em tuas mãos, que venhamos estar, como diz aquele louvor, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, num lance imprevisto, à frente me encontrar, aleluias, e assim sermos instrumentos em tuas mãos, para proclamarmos, para trazermos aqueles que estão cativos, libertá-los, para trazer a luz do Evangelho àqueles que estão em trevas, para fazer com que estes, ó Pai, que não te conhecem ou estão com os olhos vendados, venham conhecer a Ti e também venham se curvar diante de Ti, reconhecer o Teu senhorio e adorar o Teu santo nome e poder proclamar com os seus lábios e com os seus corações, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, aleluias, e assim, Deus, termos todos nós vida em abundância na Tua presença, vida eterna com o Senhor, em nome de Jesus, e assim nós Te louvamos, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento eu quero convidá-los a levantar as vossas mãos aos céus, para que venhamos impetrar a bênção apostólica sobre a vida de todos nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor Jesus, que se encontra em toda a terra, e que a igreja do Senhor Jesus, que está nos lares, possa com alegria no coração declarar amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Deus chamas, vou me calar. Eu tenho chamado.
eu tenho um chamado.